Durante 3 meses, uma mansão luxuosa escondeu o silêncio perturbador de 2 crianças esquecidas. Quando o pai retorna, esperando abraços e alegria, encontra um vazio gelado e olhares apagados de medo. Atrás de portas trancadas, a verdade se revela com um sussurro devastador. Ela disse que ninguém acreditaria em nós. Agora, um homem em ruínas terá que enfrentar o monstro que ele mesmo deixou entrar e lutar por redenção. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol se punha sobre a Avenida Paulista enquanto Murilo Ferreira, 45 anos, descia do helicóptero no heliporto do edifício Matarazzo. Seu rosto bronzeado pelos dias passados, em reuniões em Dubai, contrastava com o terno impecavelmente cortado. O empresário do ramo imobiliário era conhecido por transformar terrenos abandonados em condomínios de luxo, e sua fortuna só aumentava a cada novo empreendimento. Atravessou o lobby com passos firmes, cumprimentando seguranças e recepcionistas com a familiaridade de quem conhecia cada nome. Apesar do cansaço da viagem, seus olhos brilhavam de expectativa. Após 3 meses de ausência, voltaria para casa para sua nova esposa, Catarina, e suas filhas, Luísa e Manuela. Senhor Ferreira, seu motorista já o aguarda, informou a recepcionista com um sorriso cordial. Obrigado, Paula. E como vai seu filho? Melhorou da asma? A mulher sorriu, surpresa por ele se lembrar. Sim, senhor. O medicamento que o senhor ajudou a conseguir fez toda a diferença. Esse era Murilo Ferreira, um homem que, apesar da fortuna e do poder, não esquecia das pessoas ao seu redor. Talvez por isso, jamais suspeitaria do que o aguardava em sua mansão no Morumbi. No carro, enquanto atravessava a cidade, Murilo revisava mentalmente os últimos 3 meses. Havia fechado negócios bilionários, expandido seu império para o Oriente Médio, mas nada disso se comparava à ansiedade de rever suas filhas. Luísa, com seus 10 anos, era sua companheira de xadrez. Manuela, de 7, o encantava com seu talento para o piano. Desde que perdera Ana, sua primeira esposa, em um trágico acidente de carro há 2 anos, as meninas se tornaram o centro de seu universo. Chegaremos em 20 minutos, Sr. Ferreira, informou o motorista, interrompendo seus pensamentos. Murilo assentiu, verificando seu celular. Havia uma mensagem de Catarina. Estamos esperando ansiosos, meu amor. As meninas estão com saudades. Um sorriso suave surgiu em seus lábios. Catarina havia entrado em sua vida como um furacão. 28 anos, bela, inteligente, com um MBA em finanças e uma carreira promissora no mercado financeiro. O encontro deles em um evento beneficente há 1 ano tinha sido como um sopro de vida após meses de luto. O casamento, realizado 6 meses depois, foi discreto, mas elegante. As meninas pareciam ter se adaptado bem à nova madrasta, que se mostrava atenciosa e carinhosa. Enquanto o carro avançava pelas ruas de São Paulo, Murilo não percebia os olhares trocados entre seu motorista, Antônio, e a empregada doméstica, Dona Zélia, que havia mandado uma mensagem discreta. Algo estava errado na mansão Ferreira, mas ninguém tinha coragem de contar ao patrão. O portão da mansão se abriu automaticamente. O jardim impecável, com suas palmeiras imperiais e bromélias coloridas, parecia tão perfeito quanto sempre. A fonte central jorrava água cristalina, iluminada por luzes azuladas. Tudo parecia normal, exceto pelo silêncio. Murilo desceu do carro, respirando fundo o ar da noite paulistana. Antônio retirou as malas do porta-malas, hesitante. Senhor Ferreira, talvez o senhor queira saber que... Mas foi interrompido pela porta principal que se abriu, revelando Catarina. Ela estava deslumbrante em um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos claros. Seus cabelos negros caíam em ondas perfeitas sobre os ombros. Meu amor, finalmente! Exclamou jogando-se nos braços do marido. Murilo a abraçou, sentindo o perfume familiar de jasmim que tanto adorava. Por um segundo, esqueceu-se da inquietação que sentira ao notar o silêncio da casa. Onde estão as meninas? Perguntou, olhando por sobre o ombro de Catarina. Ela se afastou, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Um gesto que Murilo já conhecia como sinal de nervosismo.
Estão dormindo, querido. Sabe como é rotina escolar. Não quis acordá-las tão tarde. Murilo franziu o senho, consultando o relógio. Eram apenas 20h30. Tão cedo assim, elas sempre me esperavam. Não importava a hora. Catarina entrelaçou seu braço no dele, guiando-o para dentro da casa. Mudamos um pouco a rotina enquanto você esteve fora. Mais disciplina, horários regrados. Você sempre disse que queria que elas tivessem uma educação rigorosa. A mansão, com seus 1.500 metros quadrados, parecia maior e mais fria do que Murilo se lembrava. Os quadros de artistas contemporâneos nas paredes, as esculturas caras nos cantos, os sofás de couro italiano, tudo estava impecável, mas algo estava diferente. Faltavam os brinquedos espalhados de Manuela, os livros sempre abertos de Luísa. Dona Zélia ainda está aqui? Perguntou, notando a ausência da governanta que sempre o recebia com um café quente depois das viagens. Ah, ela já se recolheu também. Reorganizei a equipe, sabe? Mais eficiência, menos familiaridade excessiva. Algo no tom de Catarina o incomodou, mas Murilo estava cansado demais para questionar. Aceitou o uísque que ela lhe oferecia e sentou-se no sofá da sala principal. Como foram as reuniões em Dubai? Perguntou Catarina, sentando-se ao seu lado, tão perto que ele podia sentir o calor de sua pele. Produtivas. Fechamos a parceria com o grupo Al-Fayed. Vamos construir um complexo residencial e comercial em Alphaville. Maravilhoso, exclamou ela, beijando-o levemente nos lábios. Você é brilhante, Murilo. Todos comentam isso. Ele sorriu, mas seus olhos continuavam inquietos, percorrendo a sala. As meninas têm se comportado bem? Como estão na escola? Por um instante, tão breve que depois Murilo duvidaria ter visto, algo sombrio passou pelos olhos de Catarina. Ótimas. Luísa teve algumas dificuldades de adaptação na nova escola, mas nada que um pouco de disciplina não resolva. Nova escola? Mas elas adoravam o Colégio Santa Mônica. Catarina suspirou como se explicasse algo a uma criança. Querido, conversamos sobre isso antes de você viajar. A St. Paul's International School oferece um currículo bilíngue muito superior. Lembra? Murilo franziu o senho. Não se lembrava dessa conversa, mas os últimos dias antes da viagem haviam sido caóticos, com reuniões intermináveis e preparativos de última hora. Claro, agora me lembro, mentiu, não querendo iniciar uma discussão logo na primeira noite. Catarina sorriu, satisfeita, e se levantou com a graça de uma bailarina. Vou preparar um banho para você. Deve estar exausto da viagem. Enquanto ela subia as escadas, Murilo permaneceu sentado, observando o ambiente. Seus olhos pousaram sobre um porta-retratos na estante. Ele com as meninas em uma praia, sorrisos largos, cabelos ao vento. A foto havia sido tirada antes de conhecer Catarina. Ao lado, uma nova. Ele, Catarina e as meninas em sua cerimônia de casamento. Algo nos olhares de Luísa e Manuela o perturbou. Não havia o brilho habitual. Decidiu que, apesar da hora, precisava ver suas filhas. Subiu as escadas silenciosamente, ignorando o som do chuveiro vindo da suíte principal. O corredor que levava aos quartos das meninas estava escuro. Aproximou-se da porta de Luísa e girou a maçaneta. Estava trancada. Confuso, tentou a porta do quarto de Manuela, também trancada. Desde quando as portas dos quartos de suas filhas tinham chaves? As meninas têm tido pesadelos, disse Catarina, surgindo no corredor, envolta em um roupão de seda. O terapeuta sugeriu que as trancássemos à noite para que se sentissem seguras. Terapeuta? Que terapeuta? Dr. Campos, um excelente psicólogo infantil. Você estava tão ocupado antes da viagem que cuidei de tudo. Elas ficaram muito abaladas depois da partida da mãe, você sabe. Murilo assentiu lentamente, uma sensação de mal-estar crescendo em seu peito. Posso ver as chaves? Catarina hesitou por um instante, mas logo sorriu. Claro, estão no meu criado mudo. Mas seria melhor não acordá-las agora. Amanhã você terá o dia todo com elas. Murilo concordou, reluctante. A exaustão da viagem começava a pesar em seus ombros. Seguiu Catarina até a suíte principal, onde um banho quente o aguardava. Enquanto se despia, não conseguia afastar a sensação de que algo estava profundamente errado em sua casa.
Mas o cansaço falou mais alto, e logo ele adormeceu sem notar que Catarina saíra do quarto, levando consigo as chaves dos quartos das meninas. A manhã chegou com o canto dos bem-te-vis no jardim. Murilo acordou sentindo o lado da cama vazio. Catarina já havia se levantado. Consultou o relógio. 7h30. Espreguiçou-se, ansioso para finalmente ver suas filhas. Vestiu-se rapidamente e desceu as escadas, seguindo o aroma de café fresco. Na cozinha ampla e moderna, Catarina conversava em voz baixa com uma mulher que Murilo não reconheceu. Ao vê-lo, ambas se calaram abruptamente. "Bom dia, querido." Catarina sorriu, aproximando-se para beijá-lo. "Esta é Márcia, nossa nova governanta." Murilo franziu o senho, apertando a mão da mulher de meia-idade com expressão severa. "O que aconteceu com Dona Zélia?" "Aposentadoria", respondeu Catarina prontamente. "Depois de tanto tempo servindo a família, achei que ela merecia descansar. Providenciei uma boa pensão." Algo na explicação soava falso, mas Murilo estava mais preocupado com suas filhas. As meninas já acordaram? Um silêncio desconfortável pairou no ar. Catarina e Márcia trocaram olhares rápidos. "Estão tomando café no quarto", respondeu Catarina finalmente. "Hoje é sábado, deixei que ficassem mais à vontade. Por que não toma seu café enquanto preparo as meninas para vê-lo? Elas estão um pouco agitadas com sua volta." Antes que pudesse protestar, Catarina já havia saído da cozinha. Murilo sentou-se à mesa, observando Márcia preparar seu café em silêncio. A mulher evitava seu olhar. "Há quanto tempo trabalha aqui, Márcia?" perguntou, tentando quebrar o gelo. 2 meses, senhor", respondeu secamente. "E como estão minhas filhas? Adaptaram-se bem à nova escola?" Márcia hesitou, suas mãos tremendo levemente enquanto servia o café. "Não me cabe comentar, senhor. A senhora Ferreira cuida pessoalmente da educação das meninas." Algo no tom de Márcia alertou Murilo. Antes que pudesse insistir, a campainha tocou. Momentos depois, Antônio, o motorista, entrou na cozinha. "Bom dia, senhor Ferreira." "A senhora Catarina pediu que eu o avisasse que o carro está pronto para levá-lo ao escritório. Há uma reunião urgente com os acionistas." Murilo franziu o senho. "Reunião? Não estou sabendo de nenhuma reunião, e não vou a lugar algum antes de ver minhas filhas." Antônio parecia desconfortável. "Senhor, o Dr. Mendes ligou pessoalmente. Disse que é sobre a aquisição do terreno em Paraisópolis." A menção ao projeto que Murilo vinha negociando há meses o fez hesitar. Era um negócio de milhões que poderia desmoronar se não fosse finalizado corretamente. "Diga que estarei lá em 1 hora", decidiu finalmente. "Mas antes vou ver minhas filhas." Subiu as escadas determinado, mas no corredor encontrou Catarina saindo do quarto das meninas, fechando a porta atrás de si. "Elas estão se arrumando para a aula de balé", disse antes que ele perguntasse. "Estão atrasadas. Você pode vê-las quando voltar do escritório." "Aula de balé no sábado?" "A professora particular vem aos sábados. Foi o único horário que consegui. São muito requisitadas as vagas no Ballet Bolshoi Brasil." Murilo respirou fundo, contendo a frustração. "Catarina, são minhas filhas. Estive fora por 3 meses. Quero vê-las agora." Algo no olhar de Catarina endureceu, mas logo sua expressão suavizou-se. "Claro, meu amor. Só estou tentando manter a rotina delas. Sabe como crianças precisam de estabilidade." Ela abriu a porta e Murilo finalmente viu suas filhas. Estavam sentadas na cama de Luísa, vestidas com colãs rosa e saias de tule. Ao vê-lo, seus olhos se arregalaram, mas não correram para abraçá-lo como esperava. "Papai voltou, meninas", anunciou Catarina com uma voz doce que não combinava com a tensão em seus ombros. "Venham dar um abraço." As meninas se aproximaram lentamente. Luísa, sempre tão falante, parecia uma sombra de si mesma. Seus braços, normalmente cheios de pulseiras coloridas, estavam nus e estranhamente pálidos. Manuela, sua pequena pianista, mantinha as mãos escondidas nas costas. Murilo se ajoelhou abrindo os braços. Elas o abraçaram mecanicamente, como se cumprissem uma obrigação. Sentiu o coração apertar. "Senti tanta saudade", disse, afastando-se para olhá-las melhor. Foi quando notou. Luísa havia perdido peso. Suas bochechas, antes rechonchudas, agora estavam encovadas.
Os cabelos de Manuela, antes longos e brilhantes, estavam curtos e sem vida. "O que houve com seu cabelo, Manu?" perguntou, passando a mão pelos fios curtos da filha caçula. Antes que a menina pudesse responder, Catarina interveio. "Piolhos na escola, tivemos que cortar. Não é, Manuela?" A menina assentiu, olhando para o chão. "E vocês estão gostando da nova escola? Da professora de balé?" Silêncio. As duas meninas olharam rapidamente para Catarina, que mantinha um sorriso fixo no rosto. "Elas adoram, não é, meninas?" respondeu por elas. "Agora precisamos nos apressar. A professora Renata não tolera atrasos. Cancelei todas as minhas reuniões para hoje", mentiu Murilo, encarando Catarina. "Vou acompanhá-las na aula de balé." Um lampejo de pânico atravessou os olhos de Catarina, mas ela se recuperou rapidamente. "Que maravilha! As meninas vão adorar. Não é mesmo, queridas?" Luísa e Manuela assentiram mecanicamente. Murilo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo estava muito errado com suas filhas. Na saída, enquanto Catarina ajudava as meninas com as sapatilhas, Murilo puxou Antônio para um canto. "O que está acontecendo nesta casa?" perguntou em voz baixa e urgente. O motorista, que servia a família há mais de 10 anos, hesitou. Olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. "Senhor Ferreira, desde que o senhor viajou, a senhora Catarina mudou. Despediu quase todos os funcionários antigos. Dona Zélia foi mandada embora depois de questionar por que as meninas não iam mais à escola." "Como assim não iam mais à escola?" "A senhora Catarina disse que estavam tendo aulas em casa, com professores particulares. Mas..." Antônio baixou ainda mais a voz. "Nunca vi professor nenhum entrar nesta casa. E as meninas raramente saem do quarto." Murilo sentiu o sangue gelar. Antes que pudesse fazer mais perguntas, Catarina apareceu com as meninas. "Estamos prontas", anunciou alegremente. "Vamos no meu carro. É mais espaçoso." Durante todo o trajeto até a suposta academia de dança, Murilo observou suas filhas pelo retrovisor, sentadas no banco traseiro. Mantinham os olhos fixos nas próprias mãos. Nenhuma vez olharam pela janela, algo que sempre adoravam fazer. Catarina falava sem parar sobre os progressos das meninas, sobre como Luísa estava se destacando em matemática e Manuela em literatura. "Pensei que Manuela gostasse mais de música", comentou Murilo. "Ah, ela ainda toca piano, mas achamos novos talentos, não é, querida?" Manuela apenas assentiu, sem levantar os olhos. Chegaram a um prédio moderno no bairro de Pinheiros. "Academia Passos de Arte", lia-se na fachada. Catarina pediu que Murilo esperasse no carro. "É política da academia. Apenas um acompanhante por aluna. Os pais geralmente distraem as crianças." Murilo concordou, relutante. Observou Catarina conduzir as meninas para dentro do prédio. Assim que desapareceram, saiu do carro e seguiu-as. Na recepção, uma jovem consultava o computador. "Bom dia. Minha esposa acaba de entrar com nossas filhas, Luísa e Manuela Ferreira. Sou o pai." A recepcionista franziu o senho confusa. "Ferreira? Não temos nenhuma aluna com esse sobrenome." "Deve haver algum engano. Elas acabaram de entrar. 2 meninas, 10 e 7 anos, com uma mulher alta, de cabelos negros. Senhor, posso verificar no sistema, mas..." Nesse momento, Murilo viu pelo vidro da porta Catarina voltando com as meninas, entrando rapidamente no carro. "Com licença", disse, saindo apressadamente. Quando chegou ao estacionamento, Catarina dava ré no veículo. Murilo correu, conseguindo abrir a porta do passageiro antes que ela acelerasse. "O que está acontecendo?" exigiu, entrando no carro. "Elas não estão matriculadas nesta academia." Catarina manteve os olhos na estrada, as mãos apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. "Houve um mal-entendido com a matrícula. Vamos para outra academia." "Não, não vamos. Vamos para casa agora mesmo." O trajeto de volta foi feito em silêncio sepulcral. Catarina dirigia com os lábios comprimidos em uma linha fina. As meninas no banco de trás pareciam ainda menores, encolhidas de medo. Ao chegarem à mansão, Murilo segurou o braço de Catarina antes que ela pudesse sair do carro. "As meninas ficam comigo. Vá para o quarto e me espere lá." Algo perigoso faiscou nos olhos de Catarina, mas ela assentiu e saiu do carro. Murilo voltou-se para as filhas. "Vamos dar uma volta, só nós 3. Que tal um sorvete?"
Foi a primeira vez desde sua chegada que viu um lampejo de vida nos olhos delas. Dirigiu até uma sorveteria no shopping Ibirapuera, um lugar que as meninas sempre adoraram. Sentados em uma mesa afastada, com taças de sorvete intocadas à frente, Murilo olhou nos olhos de suas filhas. O que aconteceu enquanto eu estive fora? Luísa e Manuela trocaram olhares amedrontados. Finalmente, Luísa falou, sua voz quase um sussurro. Ela disse que se contássemos você não acreditaria em nós. Murilo sentiu o coração partir. Pegou as mãos das filhas entre as suas. Eu sempre acreditarei em vocês. Sempre. Podem me contar tudo. Manuela começou a chorar silenciosamente. Luísa, reunindo coragem, puxou a manga de sua blusa, revelando marcas roxas e amareladas no braço. Ela disse que éramos malcriadas, que não merecíamos comida, que... Sua voz falhou. Que você não nos amava mais, que tinha uma nova família agora. Murilo sentiu uma onda de náusea e fúria. Respirou fundo, controlando-se para não assustar ainda mais as meninas. Isso não é verdade. Eu amo vocês mais que tudo no mundo. E vou protegê-las. Sempre. Abraçou as duas com força, sentindo seus corpos frágeis tremerem contra o seu. Naquele momento, jurou a si mesmo que Catarina pagaria por cada marca, por cada lágrima, por cada dia de sofrimento que impusera às suas filhas. Enquanto deixava a sorveteria, com Luísa e Manuela segurando suas mãos como se ele fosse uma tábua de salvação, em meio a um oceano tempestuoso, Murilo fez uma ligação. Fernanda, aqui é Murilo Ferreira. Preciso de sua ajuda. É sobre minhas filhas. Fernanda Campos estacionou seu Fiat Uno desgastado diante da imponente mansão dos Ferreira no Morumbi. Aos 42 anos, com 15 deles dedicados ao Conselho Tutelar de São Paulo, poucas coisas ainda a surpreendiam. No entanto, o telefonema desesperado de Murilo Ferreira na tarde anterior a havia deixado alerta. Conhecia o empresário de reportagens em jornais e revistas, um dos homens mais ricos de São Paulo, sempre fotografado em eventos beneficentes. Jamais imaginou que um dia ele a procuraria. Você tem certeza que quer fazer isso? Perguntou Rodrigo, seu colega de trabalho que a acompanhava. Mexer com gente poderosa sempre dá problema. Fernanda ajeitou o coque severo em seus cabelos grisalhos, olhando firmemente para a mansão. Estou há tempo demais neste trabalho para me intimidar por fachadas luxuosas, Rodrigo. Se há crianças sofrendo lá dentro, não me importa se o pai é dono de meio São Paulo. Eles tocaram o interfone. Foram recebidos por Antônio, o motorista, que os conduziu por um caminho lateral, evitando a entrada principal. O Sr. Ferreira pediu discrição, explicou, guiando-os até uma edícula nos fundos da propriedade. A senhora Catarina não pode saber que vocês estão aqui. Na pequena casa de hóspedes, Murilo os aguardava com as filhas. As meninas estavam sentadas em um sofá, compartilhando um cobertor, apesar do calor da tarde. Seus olhares assustados fizeram o coração experiente de Fernanda apertar. Obrigado por virem, disse Murilo, apertando a mão dos visitantes. Parecia ter envelhecido 10 anos desde o dia anterior. Estas são Luísa e Manuela. Fernanda se aproximou lentamente, ajoelhando-se na frente das meninas. Olá, meu nome é Fernanda, estou aqui para ajudar vocês. Luísa, a mais velha, olhou desconfiada para o pai. Ela é amiga da tia Cata? Não, querida. Fernanda trabalha ajudando crianças. Podemos confiar nela. Durante as 2 horas seguintes, em uma conversa delicada e paciente, Fernanda descobriu o pesadelo que as meninas haviam vivido nos últimos 3 meses. Trancadas no quarto por dias, alimentadas com porções mínimas, impedidas de ir à escola ou contatar amigos. Catarina as mantinha isoladas do mundo, manipulando-as com ameaças e punições. Dizia que o pai havia ordenado o tratamento especial para torná-las meninas de verdade. Ela jogou meus livros fora, contou Luísa, lágrimas escorrendo pelo rosto magro. Disse que eu lia coisas ruins, que me faziam desobediente. E meu piano? Perguntou Murilo, apertando os punhos. Ela disse que foi doado para crianças que mereciam, respondeu Manuela, em voz baixa, porque eu tocava muito mal e incomodava todo mundo. Enquanto Rodrigo documentava os depoimentos e fotografava discretamente as marcas nos braços e pernas das meninas, Fernanda conversou em particular com Murilo.
Precisamos agir rapidamente, Sr. Ferreira. Suas filhas apresentam sinais claros de abuso e negligência. Estão desnutridas e traumatizadas. A primeira providência é garantir sua segurança imediata. Vou levá-las para um hotel agora mesmo, decidiu Murilo. Isso pode complicar a situação legal, alertou Fernanda. Sua esposa poderia alegar sequestro. O melhor seria obter uma medida protetiva e a guarda provisória através da justiça. Quanto tempo isso levaria? Com as evidências que temos e sua influência, talvez 2 ou 3 dias. Murilo balançou a cabeça, categórico. Não vou deixar minhas filhas mais 1 minuto sob o mesmo teto que aquela mulher. Existe outra possibilidade, sugeriu Fernanda após um momento de reflexão. Um abrigo temporário especializado em casos de violência doméstica. É discreto, seguro e legalmente reconhecido pelo sistema de proteção. As meninas ficariam sob supervisão profissional enquanto resolvemos a parte jurídica. Um abrigo? A voz de Murilo falhou. Minhas filhas em um abrigo público? Fernanda sorriu com gentileza, mas firmeza. Senhor Ferreira, não é o que está pensando. A Casa Esperança é mantida por uma ONG respeitada, com psicólogos, médicos e educadores. Não é um orfanato, é um refúgio temporário. E acredite, no momento, é o lugar mais seguro para suas filhas. Depois de muita relutância, Murilo concordou. Enquanto as meninas reuniam algumas roupas e pertences pessoais, ele ligou para seu advogado, Dr. Paulo Mendes. Paulo, preciso de você aqui agora. Situação de emergência, não é negócio, é pessoal. Antônio foi encarregado de distrair Catarina, informando-a que Murilo havia sido chamado urgentemente no escritório por causa de uma crise com investidores estrangeiros. Enquanto isso, Fernanda e Rodrigo conduziram discretamente as meninas para o carro, evitando as câmeras de segurança. Papai vai com a gente? Perguntou Manuela, agarrada ao único brinquedo que conseguira encontrar. Um pequeno urso de pelúcia desgastado, escondido sob o colchão. Não imediatamente, querida, explicou Fernanda com doçura. Seu pai tem algumas coisas importantes para resolver. Mas ele vai visitá-las todos os dias, não é, Sr. Ferreira? Murilo se ajoelhou, abraçando as filhas com força. Todos os dias, prometo. E em breve estaremos juntos novamente, numa casa nova, só nós 3. A tia Cata vai ficar brava, sussurrou Luísa, olhando nervosamente para a mansão. Não se preocupe com ela. Nunca mais vai machucar vocês. Quando o carro de Fernanda deixou a propriedade pela entrada de serviço, Murilo sentiu uma mistura de alívio e angústia. Suas filhas estariam seguras, mas o pensamento delas em um abrigo longe dele era quase insuportável. Entretanto, não havia tempo para lamentações. Tinha uma batalha pela frente. Dr. Paulo Mendes chegou meia hora depois, carregando sua pasta de couro e uma expressão preocupada. Aos 60 anos, com cabelos grisalhos e óculos de armação grossa, era um dos advogados mais respeitados de São Paulo, especializado em direito empresarial, não familiar. Mas sua lealdade a Murilo vinha de décadas de amizade. Que história é essa, Murilo? Seu recado soou como se alguém tivesse morrido. Em seu escritório no andar superior, Murilo relatou tudo. O comportamento estranho de Catarina, as portas trancadas, a descoberta do abuso contra as meninas. Enquanto falava, sua voz alternava entre fúria contida e desespero. Preciso da guarda das minhas filhas, Paulo, e quero Catarina longe delas para sempre. O advogado ajustou os óculos pensativo. Temos boas chances com a guarda, especialmente com os relatórios do Conselho Tutelar, mas precisamos ser estratégicos. Catarina certamente vai lutar e pode jogar sujo. Que tipo de pessoa faz isso com crianças indefesas? Perguntou Murilo, mais para si mesmo que para o amigo. Infelizmente, não seria o primeiro caso que vejo. Algumas pessoas se transformam quando ganham poder sobre outros. Foram interrompidos por batidas insistentes na porta. Catarina entrou sem esperar resposta, seus olhos faiscando de raiva. Onde estão as meninas? Exigiu, olhando acusadoramente para Murilo e Paulo. Antônio me disse que você estava no escritório, mas seu assistente revelou que não há nenhuma reunião hoje. Elas estão seguras, respondeu Murilo friamente. Longe de você. O rosto perfeito de Catarina se contorceu em uma expressão que Murilo jamais havia visto. Por um instante, toda a máscara de beleza e refinamento desapareceu,
revelando algo obscuro e perigoso. Você não pode tirar minhas enteadas assim. Sou a madrasta delas, tenho direitos legais. Direitos? Murilo se levantou, enfrentando-a. Que direitos você tem depois de trancá-las, privá-las de comida, de educação, de qualquer contato humano, de agredi-las física e emocionalmente? Catarina recuou como se tivesse levado um tapa. Sua expressão mudou rapidamente, passando da raiva para algo mais calculado. Não sei do que você está falando. Cuidei dessas meninas como se fossem minhas filhas. Se estão inventando histórias, é porque sempre foram problemáticas desde a morte da mãe. Você mesmo comentava isso. Não tente inverter a situação, interveio o Dr. Paulo. Temos evidências documentadas. O Conselho Tutelar está envolvido. A menção ao Conselho Tutelar fez Catarina empalidecer. Por um momento pareceu genuinamente assustada, mas logo recuperou a compostura, ajeitando o cabelo com um gesto estudado. Acho que todos precisamos nos acalmar, disse, sua voz agora melíflua. Obviamente há um mal-entendido. Murilo, querido, você está cansado da viagem, estressado com o trabalho. Vamos conversar depois que você descansar. Não há nada para conversar. Quero você fora desta casa até o final do dia. Catarina riu, um som frio que ecoou pelo escritório. Esta também é minha casa, legalmente. Ou esqueceu que adicionou meu nome à escritura depois do casamento? Murilo congelou. Era verdade. Em um gesto romântico, havia transferido metade da propriedade para o nome de Catarina, como presente de casamento. Isso pode ser resolvido no divórcio, garantiu o Dr. Paulo, percebendo o pânico no rosto do amigo. Divórcio? Catarina ergueu uma sobrancelha. Não seja precipitado, Murilo. Pense no escândalo, no que a imprensa diria. Bilionário acusa a jovem esposa de maltratar enteadas. Seus investidores chineses adorariam essa manchete, não é? A ameaça velada pairou no ar como fumaça tóxica. Murilo conhecia bem o mercado imobiliário. Reputação era tudo. Um escândalo familiar poderia afugentar investidores conservadores. Não me importo com manchetes, declarou mesmo sabendo que não era inteiramente verdade. Só me importo com minhas filhas. Que comovente, zombou Catarina. O pai dedicado que passou 3 meses do outro lado do mundo enquanto as filhas estavam aqui. Tenho certeza que os juízes vão adorar ouvir como você delegou completamente a criação delas para mim. Antes que Murilo pudesse responder, Dr. Paulo interveio novamente. Senhora Ferreira, sugiro que procure representação legal. Esta conversa não está levando a lugar algum. Catarina encarou os 2 homens por um longo momento. Finalmente deu de ombros com elegância estudada. Como quiser, mas saiba, Murilo, que não vou desistir facilmente do que é meu. Com estas palavras, saiu do escritório, fechando a porta com força desnecessária. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo telefone de Murilo. Era Fernanda, informando que as meninas haviam chegado em segurança à Casa Esperança. Uma médica já as estava examinando e a psicóloga da instituição estava preparada para atendê-las. Elas estão assustadas, mas sentindo-se seguras agora, garantiu Fernanda. Perguntam pelo senhor. Diga que estarei lá ainda hoje e obrigado, Fernanda. Não sei como agradecer o que está fazendo. Depois de desligar, Murilo encarou o amigo advogado. Quais são nossos próximos passos? Dr. Paulo abriu sua pasta, retirando vários formulários. Vamos solicitar uma medida protetiva imediatamente. Com o relatório do Conselho Tutelar e os depoimentos das meninas, temos boas chances. Paralelamente, entramos com o pedido de divórcio litigioso, alegando sevícia e conduta desonrosa. E quanto à guarda? Provisoriamente, as meninas ficam sob custódia do Estado, na instituição onde estão agora. Mas com seu histórico limpo e as provas contra Catarina, conseguiremos a guarda definitiva rapidamente. Murilo assentiu, determinado. Faça o que for preciso, Paulo. Custo não é problema. Enquanto o advogado fazia ligações, Murilo caminhou até a janela observando o jardim imponente que um dia fora palco de brincadeiras e risos das filhas. No horizonte, o céu de São Paulo começava a tingir-se de laranja e vermelho, anunciando o fim de um dia e o início de uma batalha que prometia ser longa e dolorosa. Naquela noite, ao visitar as filhas no abrigo, Murilo encontrou um lugar simples, mas acolhedor. A Casa Esperança funcionava em um casarão antigo restaurado no bairro do Ipiranga,
com quartos pequenos mas confortáveis, uma biblioteca bem equipada e um jardim com balanços e escorregadores. Luísa e Manuela o esperavam na sala de visitas, já vestidas com pijamas limpos e os cabelos úmidos do banho. Pareciam menos tensas, mas ainda assustadas. "Gostaram daqui?" perguntou, sentando-se entre elas no sofá desgastado. "Tem livros", respondeu Luísa, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. "A tia Fernanda disse que posso ler todos." "E tem um piano", acrescentou Manuela timidamente. "Velho, mas funciona. A moça disse que posso tocar depois do jantar." Murilo sentiu lágrimas ameaçarem cair, mas controlou-se. Precisava ser forte por elas. "Logo vamos para casa. Uma casa nova, onde vocês terão muitos livros e um piano novinho." "A tia Cata vai morar lá também?" perguntou Manuela, a preocupação evidente em sua voz infantil. "Não, querida, nunca mais. Prometo." Enquanto abraçava as filhas, Murilo não percebeu Catarina do lado de fora da Casa Esperança, observando o prédio de dentro de seu carro de luxo. Seus olhos, frios como gelo, fixavam-se nas janelas iluminadas, calculando seu próximo movimento. Ao seu lado, um homem de terno escuro tomava notas. "Quero tudo sobre esse lugar", ordenou. "Cada funcionário, cada fraqueza, cada detalhe. E principalmente quero tudo sobre essa tal de Fernanda Campos. Todos têm um ponto fraco. Descubra o dela." O homem assentiu silenciosamente, guardando o bloco de notas no bolso interno do paletó. Catarina ligou o carro, um sorriso cruel formando-se em seus lábios perfeitos. "Isso não acabou, Murilo. De jeito nenhum." A Casa Esperança despertava lentamente sob a luz suave da manhã paulistana. No refeitório simples, decorado com desenhos coloridos feitos pelas crianças, Luísa e Manuela tomavam café da manhã em silêncio. Ainda não haviam se adaptado completamente à rotina do abrigo, mas o ambiente acolhedor começava a derreter o gelo do medo que as mantivera prisioneiras por tanto tempo. "Você acha que o papai vem hoje?" perguntou Manuela, empurrando o pão com manteiga pelo prato, sem realmente comê-lo. Luísa, assumindo o papel de irmã mais velha, ajeitou o cabelo curto de Manuela. "Claro que sim. Ele prometeu, lembra?" Na mesa ao lado, Fernanda observava as duas com atenção profissional. Em 15 anos de trabalho no Conselho Tutelar, havia desenvolvido um sexto sentido para detectar traumas infantis. As filhas de Murilo Ferreira apresentavam sinais clássicos de abuso psicológico, retração social, medo de adultos, insegurança alimentar. Mas havia algo mais, algo que a intrigava. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Rodrigo. "Emergência. Ligue urgente." Afastando-se para o corredor, Fernanda discou o número do colega. "O que houve?" "Recebemos uma intimação do Juizado da Infância", informou Rodrigo, sua voz tensa. "Catarina Ferreira está nos processando por remoção ilegal das crianças. Alega que você não seguiu o protocolo adequado e agiu por interesse pessoal." "Isso é absurdo. Temos toda a documentação, as fotos, os depoimentos." "Ela contratou Marcelo Torres." Fernanda sentiu o estômago afundar. Marcelo Torres era conhecido no meio jurídico como o advogado dos ricos. Especialista em direito de família, tinha fama de ser implacável, manipulador e extremamente eficiente. Raramente perdia um caso, não importavam os métodos que precisasse usar. "Isso muda tudo", continuou Rodrigo. "Torres está alegando que você tem um histórico de excessos em suas intervenções. Está desenterrando casos antigos para criar um perfil seu como radical e tendenciosa." "Casos antigos? Como o quê?" "O caso Silva, de 2019, quando você enfrentou aquele empresário do agronegócio." Fernanda fechou os olhos, lembrando. Havia denunciado um poderoso fazendeiro por explorar trabalho infantil em suas propriedades. O caso acabou sendo arquivado por falta de provas, depois que testemunhas misteriosamente mudaram seus depoimentos. Uma mancha em seu histórico profissional que sempre a incomodou. "Há mais", disse Rodrigo hesitante. "Torres está sugerindo que você tem um relacionamento com Murilo Ferreira." "O quê?" "Alguém entregou fotos suas entrando no escritório dele ano passado." Fernanda soltou uma risada incrédula. "Para a consultoria sobre o projeto habitacional na Zona Leste. Foi uma reunião pública, com 10 pessoas presentes."
Eu sei, mas Torres está manipulando a narrativa. Está transformando um trabalho legítimo de proteção infantil em um complô de um homem rico e sua suposta amante para tirar as crianças de uma madrasta inocente. Fernanda respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. A audiência preliminar, amanhã, 10 horas. Torres pediu urgência extrema, alegando danos irreparáveis ao desenvolvimento emocional das menores. Hipócrita desgraçado, murmurou Fernanda. Avise Murilo e Dr. Mendes. Precisamos nos preparar. Ao desligar, percebeu Luísa parada na porta do corredor, seus olhos grandes fixos em Fernanda. Vamos ter que voltar para ela, não é? Perguntou a menina, sua voz tremendo. Fernanda se ajoelhou, ficando na altura da criança. Não, querida, nunca mais, é uma promessa. Mas enquanto abraçava Luísa, não pôde deixar de sentir um nó de preocupação. Conhecia bem o sistema, lento, burocrático e facilmente manipulável por quem tinha dinheiro e poder. Catarina havia passado para o ataque, e a batalha seria muito mais difícil do que imaginara. No luxuoso escritório da Torres em Associados, no 13º andar de um arranha-céu na Avenida Brigadeiro Faria Lima, Catarina Ferreira examinava os documentos que Marcelo Torres lhe apresentava. Vestida em um elegante conjunto preto que destacava sua beleza, parecia a personificação da esposa dedicada e injustiçada. Eles cometeram vários erros processuais, explicava Torres. Um homem de 50 anos com cabelos grisalhos perfeitamente cortados e um terno que custava mais que o salário anual de Fernanda. A remoção das meninas não seguiu o protocolo adequado. Não houve avaliação psicológica prévia, nem tentativa de mediação familiar. Temos boas chances de reverter isso rapidamente. E quanto às acusações? Perguntou Catarina, fingindo vulnerabilidade. Difamação pura, respondeu Torres com um sorriso confiante. Sua palavra contra a delas. Crianças são facilmente influenciáveis, especialmente por um pai que busca vingança contra a nova esposa. Vamos argumentar que você estava apenas implementando disciplina necessária para meninas, que afinal perderam a mãe e nunca receberam limites adequados. Catarina sorriu, satisfeita. Perfeito. E quanto àquela assistente social intrometida? Fernanda Campos tem um histórico interessante. Torres abriu uma pasta com fotos e relatórios. Divorciada, sem filhos, dedicada demais ao trabalho. Vários casos controversos no currículo. E o mais importante, uma reunião privada com seu marido há 1 ano. Um caso? Os olhos de Catarina brilharam com malícia. Não precisamos provar isso. Apenas sugerir a possibilidade de conflito de interesses já basta para desacreditá-la. Catarina se levantou caminhando até a janela, que oferecia uma vista panorâmica de São Paulo. Lá embaixo, a cidade se estendia, um labirinto de poder e dinheiro que ela navegava com maestria desde a adolescência. Precisamos ser rápidos, Marcelo. Murilo pode ser um tolo sentimental, mas é esperto com negócios. Se ele tiver tempo, vai blindar suas empresas e bens. Torres fechou a pasta. Consegui antecipar a audiência preliminar para amanhã. Tenho bom relacionamento com o juiz Almeida. Relacionamento? Catarina ergueu uma sobrancelha. Profissional apenas, sorriu Torres, mas ele tende a favorecer a estabilidade familiar e a presunção de inocência. Exatamente o que precisamos. Ótimo. Catarina voltou a sentar-se. Quero a guarda provisória das meninas e acesso total às contas e empresas de Murilo. Se ele quer guerra, vou mostrar o que acontece quando se mexe comigo. Vamos com calma, senhora Ferreira, aconselhou Torres. Primeiro recuperamos as meninas, depois negociamos o acordo de separação em nossos termos. Catarina concordou, impaciente. Não contaria a Torres que seu interesse pelas enteadas tinha menos a ver com o afeto maternal e mais com a fortuna que elas herdariam algum dia. As meninas eram sua apólice de seguro, seu acesso permanente ao Império Ferreira. Não as deixaria escapar facilmente. Murilo caminhava de um lado para outro na sala de reuniões do escritório de Paulo Mendes. Haviam passado a manhã inteira revisando estratégias para a audiência do dia seguinte. Isso é loucura, exclamou passando as mãos pelos cabelos desgrenhados. Como ela pode sequer tentar recuperar a guarda depois do que fez?
Paulo suspirou, ajustando os óculos. Infelizmente, o sistema nem sempre funciona como deveria. Torres é especialista em distorcer fatos e criar narrativas alternativas. E Catarina tem uma imagem pública impecável. E minhas filhas, alguém pensa nelas? A porta se abriu e Fernanda entrou, carregando uma pasta volumosa. Parecia exausta, com olheiras profundas sob os olhos determinados. Tenho novidades, anunciou, colocando a pasta sobre a mesa. Não dormimos a noite toda, mas conseguimos. Paulo pegou os documentos, folheando-os rapidamente. Seu rosto se iluminou. Isso muda tudo. O que é? Perguntou Murilo, aproximando-se. Catarina Oliveira não é quem diz ser, explicou Fernanda. Seu nome verdadeiro é Carolina Oliveira de Souza, de Ribeirão Preto. Tem um histórico de relacionamentos com homens ricos e problemas com crianças. Murilo pegou uma foto antiga de jornal que mostrava uma Catarina mais jovem, com cabelo diferente, ao lado de um homem de meia idade. A manchete dizia: empresário acusa noiva de agressão à filha. Caso é arquivado por falta de provas. 2 anos depois, ela aparece em Belo Horizonte, já como Catarina, continuou Fernanda, mostrando outra reportagem. Casada com um executivo do setor farmacêutico. O casamento durou 8 meses. O enteado, de 12 anos, foi internado 2 vezes com acidentes domésticos. Meu Deus, murmurou Murilo, sentindo-se nauseado. Como não descobri isso antes? Como pude deixar minhas filhas com essa? Ela é extremamente cuidadosa, interrompeu Fernanda. Muda de cidade, altera ligeiramente o nome, adapta seu passado. E sempre escolhe homens ocupados, viajantes frequentes, com filhos vulneráveis. Um padrão predatório, complementou Paulo, estudando os documentos. Isso é ouro para nós. Torres não esperará um contra-ataque desta magnitude. Tem mais, disse Fernanda, tirando um pendrive do bolso. Um ex-funcionário da mansão, Joaquim, o jardineiro que Catarina demitiu, manteve registros, gravações de áudio das sessões disciplinares com as meninas. Murilo hesitou. Não sei se consigo ouvir isso. Nem precisa, garantiu Fernanda. Já transcrevi tudo. É perturbador, mas incontestável como prova de abuso psicológico sistemático. Paulo se levantou, animado. Com isso, não só garantimos a guarda das meninas, como podemos abrir um processo criminal contra ela. Murilo deixou-se cair em uma cadeira, assimilando a enormidade da situação. Como pudera ser tão cego, tão ingênuo? Suas filhas quase haviam pago o preço máximo por sua negligência. Há outra coisa que devemos considerar, disse Paulo mais sério. Torres vai atacar Fernanda pessoalmente. Vai sugerir um envolvimento entre vocês, um complô. Murilo olhou para Fernanda, que sustentou seu olhar sem hesitação. Havia algo na determinação daquela mulher simples, com sua roupa sem marca e seu carro desgastado, que o impressionava profundamente. Deixe-o tentar, respondeu Murilo. Sei reconhecer integridade quando a vejo. E sei quem está realmente lutando por minhas filhas. O telefone de Fernanda tocou, interrompendo o momento. Ela atendeu e seu rosto empalideceu. O quê? Quando? Meu Deus! Estamos indo. O que houve? Perguntou Murilo, alarmado. Catarina apareceu na Casa Esperança há meia hora, com uma ordem judicial preliminar e policiais. Está exigindo ver as meninas. Quando Murilo, Fernanda e Paulo chegaram à Casa Esperança, encontraram um pequeno tumulto. 2 carros de polícia estacionados em frente, curiosos nas calçadas, algumas câmeras de TV. Catarina havia transformado o que deveria ser um procedimento discreto em um espetáculo midiático. Na recepção do abrigo, ela argumentava com a diretora, uma senhora de cabelos brancos e expressão firme. Ao lado de Catarina, Marcelo Torres gesticulava, brandindo um documento oficial. 2 policiais militares observavam, visivelmente desconfortáveis. É meu direito ver minhas enteadas, exclamava Catarina, lágrimas artificiais brilhando em seus olhos perfeitos. Sou a única mãe que elas conheceram nos últimos 2 anos. A diretora mantinha-se impassível. A ordem judicial permite uma visita supervisionada, não a remoção das meninas, e elas se recusam a vê-la. Elas são crianças, não podem decidir isso, Murilo avançou, enfrentando a ex-esposa. Já causou dano suficiente, Catarina, ou devo chamá-la de Carolina?
O rosto dela congelou por um segundo, antes que sua máscara de indignação voltasse ao lugar. Do que está falando? Esse é mais um de seus truques desesperados? Torres tentou intervir, mas Paulo já estava ao lado de Murilo, entregando uma pasta ao oficial de justiça que acompanhava os policiais. Novas evidências, oficial, inclusive sobre a verdadeira identidade da senhora e seu histórico com outras crianças. O oficial examinou rapidamente os documentos, seu rosto endurecendo. Catarina percebeu a mudança na atmosfera e mudou de tática. "Isso é uma conspiração!" gritou, voltando-se para as câmeras que começavam a filmar do lado de fora. "Estão tentando me afastar das crianças que amo. Murilo Ferreira está usando seu dinheiro e poder para manipular o sistema." Torres, percebendo que a situação escapava ao controle, tentou acalmar sua cliente. "Senhora Ferreira, por favor, vamos resolver isso no tribunal, não na mídia." Mas Catarina estava além do controle. Avançou para o corredor que levava aos quartos, determinada a alcançar as meninas. Um dos policiais a deteve, segurando seu braço. "Senhora, não pode prosseguir sem autorização." "Tire suas mãos de mim!" gritou, debatendo-se. "Sabe quem eu sou? Quem meu marido é?" Nesse momento, uma porta se abriu no final do corredor. Luísa apareceu, segurando a mão da irmã menor. Seus olhos, antes apagados pelo medo, agora brilhavam com determinação. Apesar do corpo frágil, havia uma força nova em sua postura. "Não queremos ir com ela", declarou, sua voz infantil ecoando no corredor silencioso. "Ela não é nossa mãe. Nossa mãe se foi. E ela", apontou para Catarina, "nos machucou. Muito." Catarina mudou instantaneamente. Seu rosto se suavizou em uma expressão maternal, sua voz melíflua. "Queridas, sei que estão confusas. Papai colocou ideias na cabeça de vocês, mas eu amo vocês, sempre amei. Vamos para casa, sim? Comprei presentes lindos para vocês." Manuela se escondeu atrás da irmã, tremendo visivelmente. Luísa permaneceu firme. "A senhora disse que ninguém acreditaria em nós, que éramos mentirosas, que papai não nos queria mais." Catarina deu um passo à frente, ainda sorrindo, mas um brilho perigoso se formava em seus olhos. "Luísa, querida, você está confusa. Lembra como era desobediente? Como precisava de disciplina?" "Disciplina?" Luísa puxou a manga da blusa, revelando marcas amareladas nos pulsos. "Isso é disciplina?" Um murmúrio correu pela sala. O oficial de justiça fez um sinal para os policiais que se aproximaram de Catarina. Torres, percebendo a catástrofe iminente, tentou uma última intervenção. "Senhores, isso não prova nada. Crianças se machucam brincando e são facilmente manipuláveis por adultos com agendas específicas." "Tenho provas", declarou Luísa, surpreendendo a todos. Tirou do bolso um pequeno objeto, um gravador de voz digital. Fernanda se aproximou, confusa. "Luísa, o que é isso?" "Tia Zélia me deu antes de ir embora. Disse para esconder bem que um dia ajudaria." A menina apertou o botão de reprodução e a voz gélida de Catarina encheu a sala. "Você acha que seu pai se importa? Ele me escolheu, não vocês. Se você contar suas mentiras, ele vai mandar vocês para um internato. Ou pior, crianças ingratas como vocês acabam em orfanatos." Houve uma pausa chocada. Catarina olhava para o pequeno gravador como se fosse uma cobra venenosa. Torres deixou a pasta cair, momentaneamente sem palavras. A gravação continuou. "Sem jantar de novo hoje. Talvez assim aprenda a não me desafiar. E se chorar, tranco você no armário, entendeu?" Era inegavelmente a voz de Catarina, sem a doçura artificial, revelando a crueldade que escondia. "Desliguem isso", ordenou, avançando para Luísa. Mas os policiais a detiveram. Luísa olhou diretamente para Catarina. Anos de medo transformados em coragem infantil. "A senhora disse que ninguém acreditaria em nós, mas a senhora estava errada." A sala mergulhou em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo choro de Manuela, agora nos braços de Murilo. Catarina, percebendo que havia perdido, encarou todos com ódio puro. "Vocês não sabem com quem estão lidando", sibilou, antes que os policiais a escoltassem para fora, seguidos por um Torres visivelmente abalado. Quando a porta se fechou, Fernanda se aproximou de Luísa, ajoelhando-se na sua frente. "Você guardou isso todo esse tempo?" A menina assentiu,
lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto corajoso. Tia Zélia disse que a verdade sempre vence no final. Só precisamos ser fortes até lá. Murilo abraçou as duas filhas, seu corpo tremendo com emoção contida. Sobre suas cabeças encontrou o olhar de Fernanda, um olhar de compreensão, de cumplicidade, de promessa. A batalha estava longe de terminar, mas naquele momento, a verdade havia finalmente começado a triunfar sobre as mentiras cuidadosamente construídas por Catarina. E para Luísa e Manuela, era o primeiro passo em uma longa jornada de cura. O Fórum João Mendes, no centro de São Paulo, estava excepcionalmente movimentado naquela segunda-feira. Jornalistas aglomeravam-se na entrada, câmeras apontadas para as portas duplas do imponente edifício. O caso Ferreira havia capturado a atenção da mídia. Um empresário bilionário contra a jovem e bela esposa. Acusações de abuso infantil, gravações secretas, todos os elementos de um drama digno de telenovela. No 15º andar, na sala da Treira Vara de Família, Murilo aguardava com Paulo Mendes. Haviam chegado 1 hora antes para evitar a imprensa. Vestido com um terno azul marinho discreto, Murilo parecia ter envelhecido anos nas últimas semanas. Seus olhos, antes vivos e confiantes, agora revelavam o peso da culpa e da preocupação. Lembre-se, instruía Paulo, o juiz Almeida é tradicionalista. Valoriza a estrutura familiar acima de tudo. Precisamos mostrar que você está comprometido com a criação das meninas. Murilo assentiu, distraído. Seus pensamentos estavam com Luísa e Manuela, que permaneciam na Casa Esperança sob proteção judicial. Após o incidente com o gravador, o juiz havia emitido uma ordem de restrição contra Catarina, proibindo-a de se aproximar das meninas até a audiência. Torres vai jogar sujo, continuou Paulo. Vai tentar transformar isso em uma disputa conjugal comum, minimizando as evidências de abuso. Vai alegar que você negligenciou a família ao viajar por tanto tempo, que deixou a esposa sobrecarregada. E não é verdade? Murmurou Murilo, o remorso evidente em sua voz. Deixei minhas filhas por 3 meses. Confiei-as a uma estranha. Não se culpe, interveio Fernanda, que acabara de entrar na sala. Predadores como Catarina são mestres em manipulação. Você não é o primeiro pai a ser enganado, nem será o último. Fernanda havia se tornado uma presença constante na vida de Murilo e suas filhas. Visitava as meninas diariamente na Casa Esperança, acompanhava-as nas sessões de terapia, garantia que recebessem atenção médica adequada para recuperar o peso perdido e curar as marcas físicas e emocionais deixadas por Catarina. As meninas estão preparadas? Perguntou Murilo preocupado. Fernanda sorriu, tentando transmitir confiança. O juiz concordou em ouvi-las em particular, em seu gabinete, sem a presença de Catarina. A psicóloga judicial estará presente. Elas estão nervosas, mas determinadas. A porta da sala se abriu novamente, e Rodrigo entrou apressado, segurando uma pasta. Seu rosto revelava agitação. Encontrei algo, anunciou colocando a pasta sobre a mesa. Estivemos investigando as finanças de Catarina, como sugeriu. Paulo abriu a pasta, examinando os documentos rapidamente. Seus olhos se arregalaram por trás dos óculos de armação grossa. Isso é extremamente revelador. O que foi? Perguntou Murilo, aproximando-se. Rodrigo apontou para uma série de extratos bancários. Catarina tem movimentado quantias significativas desde que se casou com você. Transferências regulares para uma conta nas Ilhas Cayman, todas coincidindo com os dias em que você viajava a negócios. Desvio de dinheiro? Questionou Fernanda, estudando os documentos. Não apenas isso, explicou Rodrigo. Encontramos um padrão semelhante nos casos anteriores dela. Em Ribeirão Preto e Belo Horizonte, ela também realizou transferências substanciais durante os casamentos. Parece que seu modus operandi inclui não apenas o abuso das crianças, mas também apropriação indevida. Murilo sentou-se, atordoado. Ela estava roubando de mim esse tempo todo e preparando uma saída estratégica, completou Paulo. Provavelmente esperaria mais alguns meses, provocaria uma crise conjugal e pediria o divórcio com uma indenização generosa, além de já ter garantido um colchão financeiro secreto. As meninas eram apenas obstáculos para ela. A voz de Murilo falhou.
Fernanda colocou a mão em seu ombro em um gesto de apoio. Algumas pessoas são incapazes de sentir empatia, Sr. Ferreira. Para Catarina, suas filhas representavam competição pela sua atenção e recursos. Não era pessoal. Era puramente calculista. Antes que pudessem discutir mais, um oficial de justiça entrou na sala. O juiz Almeida está pronto. A audiência começará em 5 minutos. A sala de audiências estava repleta. Além dos advogados e partes diretamente envolvidas, representantes do Ministério Público e do Conselho Tutelar ocupavam as primeiras fileiras. No lado oposto a Murilo, Catarina aguardava com Marcelo Torres e mais 2 advogados auxiliares. Estava impecavelmente vestida em um conjunto cinza claro, conservador o suficiente para um tribunal, mas que ainda destacava sua beleza jovem. Seu rosto exibia a expressão perfeita de sofrimento digno. O juiz Maurício Almeida, um homem de 60 anos com cabelos brancos e expressão austera, entrou na sala. Todos se levantaram em respeito. Caso número 4 XEPO 21-2023, medida de proteção e guarda das menores Luísa Ferreira, 10 anos, e Manuela Ferreira, 7 anos, anunciou o escrivão. O juiz ajustou os óculos olhando para ambos os lados da sala. Este caso chegou ao meu conhecimento em circunstâncias incomuns. Temos acusações graves de abuso infantil contra a senhora Catarina Ferreira e evidências igualmente sérias. Antes de prosseguir, gostaria de ouvir as partes. Torres foi o primeiro a se manifestar, sua voz grave e confiante ecoando pela sala. Meritíssimo, estamos diante de um caso de alienação parental clássico. Minha cliente, uma esposa dedicada, aceitou a difícil missão de criar 2 crianças traumatizadas pela perda da mãe biológica. Implementou regras e limites necessários, apenas para ser acusada injustamente quando tentou estabelecer disciplina. O advogado caminhou lentamente pela sala, gesticulando com elegância estudada. As supostas evidências foram obtidas de forma questionável. A assistente social Fernanda Campos agiu precipitadamente, removendo as crianças sem seguir o protocolo adequado. E por quê? Porque tem uma relação pessoal prévia com o Sr. Ferreira. Um murmúrio percorreu a sala. Catarina mantinha os olhos baixos, a imagem da esposa injustiçada. Quanto às gravações, continuou Torres, foram claramente manipuladas, frases tiradas de contexto, gravadas em momentos de estresse normal que qualquer mãe enfrentaria. E as marcas nos braços da menor Luísa. Crianças se machucam brincando, meritíssimo. Qualquer pai ou mãe sabe disso. Torres retornou ao seu lugar ao lado de Catarina, que lhe lançou um olhar agradecido, uma pequena lágrima escorrendo por sua face perfeitamente maquiada. Paulo Mendes levantou-se em seguida, sua abordagem mais sóbria contrastando com a teatralidade de Torres. Meritíssimo, os fatos falam por si. As menores Luísa e Manuela Ferreira foram encontradas em estado de desnutrição e isolamento social. Apresentavam marcas de contenção física nos pulsos e tornozelos. Haviam sido privadas de escola, alimentação adequada e contato com o mundo exterior. Paulo fez um sinal, e Rodrigo distribuiu pastas aos presentes. Anexamos relatórios médicos detalhados, depoimentos de ex-funcionários da residência e evidências de um padrão comportamental da senhora Catarina Ferreira, ou devo dizer Carolina Oliveira de Souza, em relacionamentos anteriores. Catarina endureceu visivelmente, seu olhar encontrando o de Torres em alarme silencioso. Além disso, continuou Paulo, apresentamos evidências de apropriação indevida de recursos financeiros, sugerindo que o interesse da senhora Ferreira na família nunca foi genuíno, mas parte de um esquema premeditado. O juiz Almeida folheou os documentos apresentados, sua expressão inalterada. Após alguns minutos de silêncio tenso, dirigiu-se a Fernanda. Senhora Campos, gostaria de ouvir sua justificativa para a remoção das menores sem autorização judicial prévia. Fernanda levantou-se serena. Meritíssimo. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê intervenção imediata em casos de risco iminente. As menores apresentavam sinais claros de abuso físico e emocional contínuo. A decisão foi tomada com base em meus 15 anos de experiência e na convicção de que qualquer demora poderia resultar em danos irreversíveis. E quanto à acusação de relacionamento prévio com o senhor Ferreira? Uma distorção dos fatos.
Participei de uma reunião pública sobre um projeto habitacional em que o Sr. Ferreira estava envolvido como investidor, junto com outros 10 profissionais. Tenho a ata desse encontro, que comprova o caráter estritamente profissional da interação. Torres levantou-se, interrompendo. Meritíssimo, com todo respeito, a Sra. Campos está contornando a questão. Ela agiu com pressa indevida, influenciada por seu preconceito contra madrastas e sua simpatia pelo Sr. Ferreira. Preconceito? Fernanda manteve a compostura, mas seus olhos faiscaram. Meritíssimo, meu único preconceito é contra quem maltrata crianças. E quanto a isso, sou culpada. Jamais me desculparei por colocar o bem-estar de menores acima de formalidades burocráticas ou sensibilidades adultas. O juiz Almeida suspirou, fechando a pasta. Dadas as circunstâncias extraordinárias deste caso, decidi ouvir as próprias menores, não em audiência pública, mas em meu gabinete com a presença apenas da psicóloga judicial, doutora Camila Santos. Torres protestou imediatamente. Meritíssimo, crianças são facilmente influenciáveis. Minha cliente, como figura materna, deveria estar presente para dar-lhe segurança. Sua objeção está registrada, doutor Torres, respondeu o juiz secamente. Mas, considerando as acusações de abuso, a presença da senhora Ferreira poderia inibir os depoimentos. Minha decisão está mantida. Catarina inclinou-se, sussurrando algo para Torres, que assentiu relutantemente. A audiência está suspensa por 1 hora, anunciou o juiz, levantando-se. As menores já estão aguardando em meu gabinete. A hora de espera foi excruciante para Murilo. Caminhava pelo corredor do fórum incapaz de ficar parado. Paulo tentava acalmá-lo, sem sucesso. E se o juiz não acreditar nelas? E se Catarina conseguir a guarda novamente? Isso não vai acontecer, garantiu Fernanda, que se mantinha calma apesar da tensão. Luísa e Manuela são crianças extraordinariamente corajosas, e a verdade tem uma maneira de se fazer ouvir, mesmo através das vozes mais jovens. Do outro lado do corredor, Catarina conversava em voz baixa com Torres. Ocasionalmente lançava olhares na direção de Murilo, olhares que oscilavam entre ódio gelado e algo próximo à diversão cruel. Para ela, tudo aquilo parecia um jogo, uma partida de xadrez em que crianças eram apenas peões. Finalmente, a porta do gabinete do juiz se abriu. A doutora Camila Santos, uma psicóloga de meia-idade com expressão gentil, conduziu Luísa e Manuela de volta ao corredor. As meninas correram imediatamente para o pai, ignorando completamente Catarina, que tentou aproximar-se com uma expressão maternal forçada. Como foi? Perguntou Murilo, ajoelhando-se para abraçá-las. Falamos a verdade, respondeu Luísa simplesmente. Só a verdade. A psicóloga se aproximou de Fernanda. Crianças incríveis, comentou em voz baixa. Tão articuladas, tão sinceras. O juiz Almeida raramente se emociona. Mas hoje, bem, vamos dizer que ele precisou de alguns minutos para se recompor antes de chamá-los de volta. Um oficial de justiça apareceu no corredor. O juiz está pronto para retomar a audiência. Quando todos voltaram à sala, a atmosfera havia mudado. O juiz Almeida parecia diferente. Sua expressão austera substituída por algo mais profundo, mais humano. Após ouvir os depoimentos das menores, começou, e analisar as evidências apresentadas, estou pronto para emitir minha decisão preliminar. Torres levantou-se, tentando uma última intervenção. Meritíssimo, antes de decidir, peço que considere o impacto que a separação da figura materna terá sobre as crianças. Apesar dos possíveis desentendimentos, minha cliente estabeleceu um vínculo significativo com as menores. O juiz olhou diretamente para Torres, sem esconder seu desagrado. Dr. Torres, vínculo? O que suas clientes descreveram não foi vínculo, foi terror sistemático. Estou há 25 anos nesta vara, e poucas vezes ouvi relatos tão perturbadores. Catarina empalideceu, percebendo que a situação escapava completamente ao seu controle. Portanto, continuou o juiz, concedo a guarda provisória total das menores Luísa e Manuela Ferreira ao pai, Sr. Murilo Ferreira, com a condição de que continuem recebendo acompanhamento psicológico. A senhora Catarina Ferreira está proibida de se aproximar das crianças a uma distância menor que 300 metros. Adicionalmente,
determino o bloqueio preventivo dos bens conjuntos do casal até a conclusão da investigação sobre as alegações de apropriação indevida de recursos. Torres começou a protestar, mas o juiz o interrompeu com um gesto firme. Mais ainda, estou encaminhando ao Ministério Público evidências para a investigação criminal contra a senhora Catarina Ferreira por abuso infantil, fraude e falsidade ideológica, dada a comprovada alteração de identidade com o intuito de ocultar antecedentes. Catarina levantou-se abruptamente, perdendo finalmente a compostura. Isso é absurdo, é uma conspiração. Vocês não sabem quem eu sou, não sabem do que sou capaz. Na verdade, senhora Ferreira, respondeu o juiz com calma assustadora, agora sabemos exatamente quem você é, e é por isso que minha decisão é tão clara. Audiência encerrada. Com uma batida do martelo, o juiz se retirou deixando a sala em um silêncio carregado, que foi rapidamente quebrado por Catarina. Isso não acabou, sibilou encarando Murilo com ódio puro. De jeito nenhum. Torres tentou acalmá-la, conduzindo-a para fora, mas ela se desvencilhou, aproximando-se de Murilo com o dedo em riste. Você vai se arrepender, todos vocês, especialmente suas preciosas filhas. 2 seguranças do tribunal se aproximaram imediatamente. Senhora, por favor, se retire. Catarina endireitou a postura, recuperando um pouco de sua dignidade encenada. Ajeitou o cabelo com um gesto estudado e saiu da sala, seguida por um Torres visivelmente constrangido. Luísa e Manuela, que haviam permanecido na sala adjacente durante a audiência, entraram correndo quando o oficial as chamou. Seus rostos se iluminaram ao verem a expressão aliviada do pai. Acabou? Perguntou Manuela esperançosa. Murilo abraçou as filhas, sentindo o peso do mundo deixar seus ombros. Sim, meu amor. Essa parte acabou. Agora vamos começar de novo. Fernanda observava a cena com um sorriso discreto. Seu trabalho oficial estava concluído, mas algo lhe dizia que sua conexão com a família Ferreira estava apenas começando. Ao saírem do tribunal pelos fundos, evitando a imprensa, Murilo se aproximou de Fernanda. Como posso agradecer? Você salvou minhas filhas. Salvou nossa família. Fernanda balançou a cabeça. Apenas fiz meu trabalho, senhor Ferreira. Murilo, por favor, acho que depois de tudo isso, podemos usar os primeiros nomes. Ela sorriu assentindo. Murilo, então. Não sei o que vamos fazer agora. As meninas não podem voltar para a mansão. Há memórias demais lá. E precisam de estabilidade, de um novo começo. Um passo de cada vez, aconselhou Fernanda. Elas têm você. É o que mais importa neste momento. Luísa, sempre observadora, puxou a manga da blusa de Fernanda. Você vai nos visitar, não vai? Mesmo quando não for mais nosso caso? A assistente social se ajoelhou, ficando na altura da menina. Sempre que vocês quiserem, prometo. No estacionamento, enquanto se preparavam para partir, nenhum deles notou o carro escuro estacionado à distância, nem a silhueta de Catarina observando através dos vidros fumê, seu rosto contorcido em uma expressão que pouco lembrava a bela e sofisticada mulher que todos conheciam. Aproveitem a vitória, murmurou para si mesma. Não vai durar muito. 3 meses haviam se passado desde a decisão judicial. O outono pintava São Paulo com tons dourados, trazendo uma brisa mais fresca. Em uma casa térrea no Butantã, cercada por árvores e um jardim florido, Luísa e Manuela brincavam no gramado, suas risadas ecoando pelo ar. A nova casa dos Ferreira em nada lembrava a mansão ostensiva do Morumbi. Murilo escolhera um lar menor, mais acolhedor, próximo a um parque e uma excelente escola. Cada menina tinha seu quarto personalizado, repleto de livros, e no caso de Manuela, um piano novo ocupava lugar de destaque na sala. Na varanda, sentado em uma cadeira de balanço, Murilo observava as filhas com um sorriso sereno. Aos poucos, elas voltavam a ser crianças, correndo, rindo, discutindo por besteiras. A transformação não fora instantânea nem fácil. Ambas ainda tinham pesadelos ocasionais, momentos de insegurança, pequenos retrocessos. Mas a terapia constante e a segurança de um ambiente amoroso faziam maravilhas. O portão se abriu e Fernanda entrou carregando uma cesta coberta. Tia Fê! Gritou Manuela correndo para abraçá-la. Luísa seguiu logo atrás. Trouxe o que prometeu? Perguntou a mais velha. Fernanda riu.
Calma, pequenas gulosas. Sim, trouxe os brigadeiros. Mas primeiro, mostrem-me como estão indo com as lições. As meninas correram para dentro, buscando os cadernos. Haviam retornado à escola há 2 meses, não à elitizada St. Paul's International, mas a uma escola construtivista que respeitava o ritmo de cada criança. Murilo levantou-se para receber a visitante. Pontual como sempre, comentou com um sorriso que iluminava seus olhos cansados. Nos últimos meses, Fernanda tornara-se presença constante na vida da família. Inicialmente como supervisora oficial das visitas, depois como apoio no processo de adaptação e, gradualmente, como amiga. Suas visitas semanais eram aguardadas ansiosamente por todos. Durante o lanche no terraço, enquanto as meninas mostravam orgulhosamente seus trabalhos escolares, o telefone de Murilo tocou. Era Paulo, explicou após desligar. Parece que Catarina foi vista em Curitiba na semana passada. Fernanda imediatamente ficou alerta. Acha que ela representa algum perigo? Paulo diz que não. A ordem de restrição está em vigor e ela seria presa imediatamente se tentasse se aproximar. Mas ainda assim... Seu olhar preocupado voltou-se para as filhas. Vamos aumentar as precauções, decidiu Fernanda. Posso falar com alguns colegas, garantir que a escola esteja alerta. Na segunda-feira seguinte, Murilo aguardava na saída da escola. Consultou o relógio. 15h30, horário da saída. Os primeiros alunos começaram a sair, mas vários minutos se passaram sem sinal de Luísa e Manuela. Aproximou-se da coordenadora. Minhas filhas ainda não saíram. A mulher consultou sua prancheta, confusa. Elas foram liberadas mais cedo. Sua esposa veio buscá-las há cerca de 1 hora. O mundo de Murilo desabou. Minha esposa? Não tenho esposa. Estou separado. A coordenadora empalideceu. Ela tinha autorização, mostrou documentos, disse que era uma emergência familiar. Murilo já discava para a polícia, o coração martelando. Descrição, rápido. Alta, cabelos negros, muito elegante. Disse que era Catarina Ferreira. Na delegacia, o desespero de Murilo contrastava com a eficiência dos policiais. Boletim de ocorrência, descrições, fotos, tudo foi registrado rapidamente. Acionamos o alerta Amber, explicou o delegado Souza. As informações já foram enviadas para todas as delegacias, aeroportos e fronteiras. Fernanda trabalhava em outra frente, verificando possíveis esconderijos com a ajuda de colegas do Conselho Tutelar. A escola tinha cópias dos documentos proibindo Catarina de se aproximar das meninas, dizia frustrada. Como puderam liberá-las? Documentos falsificados, explicou o delegado, extremamente bem feitos. E aparentemente, ela vinha observando a rotina de vocês há semanas. Não foi um sequestro impulsivo, foi planejado metodicamente. Por volta das 21 horas, o telefone de Fernanda tocou. Era Joaquim, o ex-jardineiro, informando que havia visto Catarina em Embu das Artes, entrando em uma chácara isolada. A operação policial foi rápida e precisa. Em menos de 5 minutos após chegarem ao local, a confirmação veio pelo rádio. Menores em segurança, suspeita detida sem resistência. Na sala simples da chácara, Luísa e Manuela estavam sentadas em um sofá, assustadas, mas ilesas. Ao verem o pai, seus rostos se transformaram, passando do medo à alegria. Papai! Murilo as abraçou com força, lágrimas escorrendo por seu rosto. Vocês estão bem? Ela machucou vocês? Estamos bem, assegurou Luísa. Ela disse que era um passeio surpresa que você sabia, mas não acreditamos nela. Ficamos com medo, acrescentou Manuela, mas Luísa disse que você nos encontraria, que sempre nos encontraria. 2 semanas após o resgate, a vida tentava retornar à normalidade. As meninas haviam voltado à terapia, agora com sessões mais frequentes. A escola implementara novos protocolos de segurança. Era um domingo ensolarado de junho, e a família estava reunida no jardim para um almoço especial, junto com amigos que haviam se tornado um círculo protetor. Rodrigo, Paulo, o delegado Souza e até mesmo Joaquim, que ajudara a localizar as meninas. As notícias são boas, comentou Paulo. Catarina permanecerá detida durante todo o processo, e 3 famílias já formalizaram denúncias contra ela em outras cidades. Murilo observava as filhas brincando com o cachorro que haviam adotado,
um vira-lata carinhoso chamado Pipoca. Apesar dos eventos traumáticos, elas demonstravam uma resiliência surpreendente. Quando os convidados se despediram, Murilo finalmente fez a pergunta que vinha ensaiando. O que você acharia de ficar? Não só hoje, mas sempre. Fernanda parou o que estava fazendo. Murilo, sei que é cedo, que ainda estamos nos recuperando, mas a vida é curta demais para adiarmos a felicidade. E você já é parte desta família. As meninas adorariam, completou ele. Na verdade, foi ideia delas. Luísa me perguntou ontem quando eu ia pedir a tia Fê em namoro de verdade. Antes que pudesse responder, Luísa e Manuela entraram correndo na cozinha. Diz sim, tia Fê, implorou Manuela, agarrando-se à perna de Fernanda. Por favor, acrescentou Luísa, seus olhos suplicantes. Fernanda olhou para as 3 faces expectantes. Uma família que surgira em sua vida através da dor, mas que agora oferecia tanta alegria. Sim, respondeu finalmente, sim para todos vocês. As meninas explodiram em gritos de alegria. Murilo se juntou ao abraço coletivo, envolvendo todos em seus braços. Pela janela, o sol dourava o jardim onde os girassóis de Luísa se erguiam altos. Como aquelas flores, a família Ferreira havia encontrado seu caminho para a luz após um período de sombras. Fernanda olhou para aquelas crianças, não mais as meninas assustadas de antes, mas jovens fortes e corajosas. Olhou para Murilo, que aprendera a ser não apenas provedor, mas verdadeiramente pai, e soube que havia encontrado seu lugar. O caminho não seria sempre fácil. Haveria dias difíceis, memórias dolorosas, medos a confrontar. Mas fariam isso juntos como família, construída não pelo sangue, mas pelo amor, pela coragem e pela determinação de criar um lar onde o medo não tivesse mais lugar. Em algum lugar distante, atrás das grades de uma prisão estadual, Catarina aguardava julgamento, seus planos desfeitos. Mas naquela casa acolhedora do Butantã, protegida por amor e coragem, a vida seguia. Imperfeita, desafiadora, mas repleta de possibilidades e sorrisos reconstruídos. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Luísa e Manuela tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na clicando no link à esquerda. Se gostaram desta história, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e os laços que nos unem. Não percam nossos próximos conteúdos. Esperamos vocês nos comentários.